Aí sim, agora estamos no ar. Bacana. Ó, pessoal da Megasoft que nos acompanha hoje, nós estamos com uma estrutura um pouquinho diferente, estamos fazendo a transmissão pelo meu perfil pessoal e pelo perfil também do Dr. Nicola. Só lembrando, pessoal da Megasoft, que nós tínhamos um outro convidado previsto hoje, o Dr. Carlos Eduardo Frazão, ex-secretário-geral do TSE, e ele teve um imprevisto, não pôde nos acompanhar. O Dr. Nicola fez essa gentileza de nos atender de última hora aqui, o convite foi feito agora à tarde e está quebrando esse galho para a gente. E é um nome do eleitoral muito forte também, que não vai deixar de desejar de jeito nenhum. O tema vai ser o mesmo, inclusive, mas talvez o enfoque seja um pouco diferente, porque nós dois somos advogados eleitoralistas. Então a gente vai até tentar trazer um pouco da parte mais prática, do dia a dia, e mantendo o tema que é sobre condutas vedadas para agentes públicos em momento de campanha, né? Tema muito complicado, muito sensível. Pessoal, Dr. Nicola, advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela Escola Judiciária Paulista do TRE São Paulo e também assistente parlamentar pleno do Senado Federal. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua companhia. Obrigado mais uma vez por também ser sensível aí e nos atender de última hora, viu? Imagina, obrigado você, Leão, pelo convite, por ter lembrado o nosso nome. E vamos debater, vamos conversar bastante sobre esse tema. Como você falou, um tema muito sensível, relativo às condutas vedadas para servidores públicos, para entes públicos, agentes públicos, políticos que estão em mandato, em vias de uma nova eleição se aproximando. Então, é um tema muito relevante e um tema que ganha um aspecto especial quando trata principalmente da questão de algumas fatores que podem gerar até inelegibilidade, cassação de diploma, cassação de mandato. Então, é um tema realmente muito relevante que requer atenção especial dos pré-candidatos e dos candidatos. É verdade. Uma grande... Nós temos uma eleição completamente atípica esse ano, né, doutor? Pandemia, né? Adiamento de eleições, dificuldade de fazer campanha também, porque como é que vai fazer campanha de rua dessa forma? Cada cidade está numa realidade diferente, né? Como é que você está enxergando esse momento, esse ano eleitoral aí? Bom, primeiro é o que você colocou, um ano totalmente atípico. Nós temos no meio de um ano eleitoral, nós já sabíamos mais ou menos como se conduziria a campanha eleitoral, os atores que participam do sistema eleitoral têm mais ou menos um script do que vai acontecer no ano eleitoral, e até os próprios agentes políticos que estão no poder sabem mais ou menos como atuar frente a um ano eleitoral, só que nós somos atropelados pela questão da pandemia. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados agiram de forma rápida, a pedido inclusive do TSE, uma ação conjunta entre os três poderes, inclusive, para tentar minimizar os impactos da pandemia na eleição, no ano eleitoral, e também manter o espírito democrático de realizar a eleição dentro do calendário de 2020. Então, surgiu aí a emenda constitucional 107, que faz algumas adaptações mais do que necessárias para um ano realmente atípico. Um ano que nós já começamos num formato diferente, a partir da promulgação da emenda 107, nós ganhamos aí um período de pré-campanha eleitoral de aproximadamente 42 dias, e o que vai gerar muitas inseguranças, com certeza, aos detentores de mandato e também aos participantes do pleito, de uma forma geral. Destaque para a atuação do Congresso Nacional, que eu acho que teve um protagonismo ímpar nessa questão, né? O TSE demandou, provocou ali, demonstrou a preocupação, também alertado por profissionais de saúde, profissionais dessa parte técnica de infectologia, enfim, mas o Congresso atendeu, aliás, e o Senado atendeu de forma muito mais rápida, né? A casa é uma casa menor, talvez seja mais fácil, né? Mas a Câmara, pelo que eu percebi aqui do lado de fora, como espectador dessa situação,
foi que mesmo com 513 deputados, conseguiu-se criar um consenso pelo adiamento, foi superada a questão da de prorrogação de mandato, que chegou a ser aventado lá, e a gente conseguiu essa solução difícil, né, de adiamento, mas dentro do ano eleitoral ainda, né? É importante ressaltar, como você colocou, o Senado fez um trabalho muito eficaz na medida em que ouviu a sociedade, né, de forma rápida, inclusive, diversas entidades vinculadas a associações de classe, principalmente eleitoralistas, movimentos democráticos. Houve o relator, o senador Weverton, agiu de forma muito rigorosa e atenciosa para as demandas externas. Inclusive, houveram algumas trocas de ideias, de mensagens, de audiência pública rápida, num formato totalmente diferenciado, mas que deu escuta aos diversos atores da eleição, inclusive ao TSE, que teve realmente o protagonismo junto ao ministro Barroso, que participou, inclusive, de algumas discussões no Senado Federal, e a União, nesse caso, a União fez a força, né? Os poderes se articularam para minimizar os impactos, infelizmente, causados pela pandemia. Bom, gente, o nosso tema hoje, a gente também acaba entrando em outros aspectos aqui, especialmente, não tem como falar de eleição agora, 2020, sem falar do adiamento da emenda constitucional 107 e todos os aspectos que vão envolver essa eleição tão diferente. Mas nosso tema central são as condutas vedadas. Eu vou dar uma leve ideia do que seja aqui e pedir para o doutor Nicola complementar. Conduta vedada, conduta proibida. O tema na legislação é esse, condutas vedadas aos agentes públicos. Né? O que é proibido fazer, quem está no mandato ou quem tem cargo público, o que não pode fazer no momento de campanha. Então, o artigo 73 lá da Lei das Eleições, a Lei 9.504, não interessa para o artigo em si, mas para nós interessa, nós advogados interessa, mas eu digo para o público em geral. Mas ele traz lá uma série de condutas que nesse momento eleitoral, nesse momento de campanha, né, cada uma no seu prazo, são proibidas. Para que existe isso? Para não desequilibrar muito o pleito. Porque quem está no mandato, né, doutor? Ou quem tem cargo público, por exemplo, um secretário municipal, tem uma vantagem à frente de quem está colocando o seu nome ali no pleito, que não tem acesso à administração pública. Então é para evitar um pouco a distorção, as chances estão desiguais de quem está na administração pública e de quem não está, visando as eleições, visando uma equidade, um pouquinho mais de equilíbrio. Essa é a ideia desse tema de direito eleitoral, condutas vedadas aos agentes públicos, sejam eles com mandato, prefeitos e vereadores, sejam eles somente com cargos. E aí são várias dessas condutas que a gente vai falar das principais delas aqui. Inclusive eu ia até só fazer um adendo que essa questão da equidade, ela é colocada um pouco antes até na nossa legislação, no próprio Código Eleitoral. Né? No Código Eleitoral nós já tínhamos de uma forma genérica um artigo visando essa questão do desequilíbrio, e também na Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, ela também consta esse aspecto, onde faz no artigo 22, se não me engano, onde prevê a questão da representação por desequilíbrio, por abuso de poder, e aí sim a lei que você mencionou, do artigo 73 a 78, ela entra mais na minúcia mesmo, né, das condutas que ali poderiam gerar e podem gerar o problema ao servidor público, ao agente público e político. Nós temos lá uma série de dispositivos, de incisos nesses artigos, que falam de transferência de recurso e tal, no momento da campanha. Tem muita coisa que eu nunca vi acontecer na campanha eleitoral. E tem aquelas que a gente vê acontecer o tempo inteiro. Né? Então são várias, que são as chamadas condutas vedadas, vários atos, né, que podem ensejar na penalidade, que podem vir a ser caracterizados como irregulares, mas tem aqueles do dia a dia da campanha, que me parece que são os mais complicados e que os candidatos e, eventualmente, de situação ou de oposição, têm que estar atentos. Né? O que você destaca, doutor, mais comum que acontece, que gera uma conduta vedada e que muita gente não sabe?
Olha, Leão, eu sempre trato esse tema com dois aspectos muito importantes. O primeiro é a questão que você colocou da equidade, né? Ou seja, tudo que você preserva a igualdade, você está adequado dentro da lei. Ou seja, o que você começa a fugir a essa igualdade de armas, a paridade de armas, que nós falamos até um pouco antes, você está infringindo a lei. Então, uma das coisas que é interessante, que é recorrente em campanhas eleitorais, principalmente em cidades menores, é o uso de serviços dos próprios servidores, né? Servidores, por exemplo, do executivo, que vão trabalhar em campanhas eleitorais e não têm o devido cuidado, ou seja, trabalham no mesmo horário que deveriam estar na sua função pública, materiais de serviço, então é aquele servidor ou aquele candidato ou aquele agente político, inclusive, que se usa da máquina pública para atos de divulgação de sua campanha, de sua candidatura. Eu sempre costumo dar um exemplo de uma vivência que eu tive de um porteiro de uma escola, ele era porteiro de uma escola, né? Ou seja, um funcionário público do executivo, né? E ele tinha lá as suas atribuições, seus horários de trabalho, mas o comitê do candidato da situação era bem ao lado dessa escola. E a própria oposição se atentou que esse servidor público estava muito menos vigiando a escola no seu dever legal de trabalhador e estava muito mais trabalhando no comitê do candidato da situação. E aí, mediante gravações, mediante uma série de contexto probatório, esse servidor, obviamente, estava aí inserido numa conduta vedada, ou seja, ele não é pago pelo município para trabalhando num comitê eleitoral no seu horário de serviço. E, obviamente, o candidato da situação tinha esse costume de fazer essa mistura, ou seja, usar o serviço, o servidor público ou seja, o serviço do servidor público, ao invés de estar servindo a comunidade, estava servindo a sua campanha com outros preceitos que não o da lei. Então, isso realmente gerou uma demanda. O servidor público teve um problema administrativo, inclusive, porque é importante ressaltar que, além da punibilidade eleitoral que a gente tem na lei, os servidores públicos, quando enquadrados nessa situação irregular, eles respondem às questões administrativas relativas ao seu cargo. Então, por exemplo, o prefeito, nesse caso, o candidato a prefeito, teve que responder às vias eleitorais, na demanda eleitoral, e o servidor, além de ter a sua conduta aí levada ao mundo eleitoral, também teve uma questão disciplinar a responder. Então, esse é um dos aspectos que acontece muito, né, nos municípios aí Brasil afora, e também a utilização ilegal de material, né? Ou seja, é aquele carro oficial que vai a uma reunião, é aquele carro oficial que carrega santinho, é aquele cidadão que usa a impressora para imprimir convites por exemplo, de um jantar para arrecadar fundos, né, de campanha. N coisas que a gente acaba se deparando no dia a dia, que são condutas vedadas, inclusive com uma agravante, que averiguada a conduta vedada, muitas vezes a potencialidade ela é colocada de lado. A própria conduta vedada gera a ilegalidade, que pode gerar cassação de diploma ou até a cassação de mandato. Então, nesse momento de pandemia, né, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive os agentes políticos têm que ter muito cuidado, porque a condição eleitoral está ali vinculada a uma série de fatores que pode. Eu acho que caiu. Acho que você caiu da minha live. Eu caí o Instagram. Só deixa eu dar uma vez aqui. Nós vamos voltar aqui. É porque a gente ainda está pelo Zoom aqui também. E pelo Zoom está mandando para outra live. Só para explicar para o pessoal que está na minha rede ali. Nós já vamos voltar ao Dr. Nicola, viu, pessoal? A Megasoft está rodando ali. Nós estamos transmitindo por mais de um perfil. Pessoal, a gente está falando aqui sobre condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral. O Dr. Nicola, que é o nosso convidado de hoje, você já está retornando ali.
que é nosso. Ótimo. Deu uma queda ali, mas acho que já voltou, né? Já voltou, já voltou. Nós estamos na Você usou uma plataforma palavra na sua fala, você usou uma palavra que eu tenho sempre em mente. É a mistura da administração pública com a campanha. Né? Porque para muita gente que está fazendo. A impressão que eu tenho de momentos que a gente já passou em campanha ou assessorando prefeito, vereador, enfim, ele não consegue distinguir muito bem o que é campanha eleitoral do que é gestão que ele está fazendo, porque ele é político. Então ele está ali fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e mistura o gabinete da prefeitura, ou né, o cargo dele, as prerrogativas que ele tem, o acesso que ele tem, e ele mistura com a campanha eleitoral dele. Aí que está o risco. Porque quando o cara faz um negócio que ele sabe que está errado, ele até toma precaução, ele evita, enfim. Mas às vezes ele de boa fé, ele pede para um motorista da prefeitura carregar um monte de santinho num carro oficial. Aí é que ele incorre na conduta vedada. Né? Ou então ele usa Me preocupa um pouco também nesse momento de pandemia. Eu vou fazer uma distribuição de cesta básica. Né? Porque tem um bairro mais carente aqui que precisa, porque o desemprego aumentou, é a situação. E aí vai ele lá, vai o candidato à reeleição fazer distribuição de cesta básica no momento de campanha. Fala, como é que eu vou fazer distribuição de... Na cabeça dele está assim, como é que eu vou fazer distribuição de cesta básica e não vou capitalizar politicamente? Exato. Né, o risco que ele corre com isso é muito grande. Porque... O que você colocou é perfeito. É o problema do dia a dia. É a confusão entre a função pública exercida no momento e a candidatura com o seu viés político-eleitoral. Essa é realmente onde é a problemática que os candidatos enfrentam. Né? E nesse momento de pandemia, como eu havia falando um pouco antes de cair, inúmeros casos novos aconteceram. Distribuição de cesta básica, máscara, álcool gel, informações, até a própria disseminação de informações via panfletos, lives, uma série de situações novas que o candidato, com o seu potencial eleitoral, que não quer perder esse viés eleitoreiro da ação, ele acaba confundindo. Né? E muito pior, obviamente, aquele que está, penso eu, no executivo, à frente de um poder executivo. Porque o poder executivo ele te dá uma gama de oportunidades, de você ter acesso ao público muito maior nesse aspecto do que o legislativo. Né? E aí, infelizmente, o problema eu creio que vai ser demandado a Justiça Eleitoral muito esse ano em relação a isso. Nós temos cidades, por exemplo, com o decreto de calamidade, de emergência, enfim, você tem uma situação totalmente distinta. A lei de condutas vedadas, a própria lei, quando ela fala de condutas vedadas, ela tem a vedação da transferência de recursos, da transferência de benefícios em ano eleitoral. A emenda 107 abriu uma exceção para, especificamente, casos ligados à pandemia, ligados à questão do Covid-19. Agora, é difícil nós pensarmos que alguns administradores não vão ser. Perdi seu áudio aqui, doutor. Né? Com certeza. Voltou. Os administradores vão entender como atuar. Está me ouvindo? Agora sim. Eu acho que está um pouco ruim a conexão do Zoom, né? Não, o Zoom está bacana. No Zoom, eu não estou te vendo no Zoom. Sua câmera está... não, eu mexi no computador aqui. Peraí. Agora sim. Agora sim, porque eu estou com duas telas aqui. É que eu estava formatado aqui para te olhar no Zoom. Não, inclusive você me relembrou uma coisa que foi o que eu falei, nunca vi antes, né? Transferência de recursos e tal. De fato, a gente está tendo agora transferências de recursos da União para os municípios que estão passando por um processo eleitoral, que vão passar pelas eleições, num momento... só que aí tem a pandemia. Então, o estado de calamidade que está declarado, enfim, então dá essa ressalva. Mas o uso dessa prerrogativa, o uso desse momento para capitalizar politicamente é que tem a capacidade de gerar punições. Né? Então, não se pode fazer essa mistura, mas é perfeito o que você disse. Né?
Esses atos de agora que vão acontecer, infelizmente, devido à pandemia, nós não temos jurisprudência classificada. Então é importante também esse fato. São episódios novos, né? O que nós temos para trás são situações já meio consolidadas em relação a condutas vedadas, né? Até mencionei uma colocação a respeito da potencialidade, é um julgado que a gente tem do ministro Fachin, é o julgado 38704, que ele faz essa distinção, é 2019, é recentíssimo, que ele faz essa distinção que, em termos de desigualdade, não torna-se necessária a averiguação da potencialidade na conduta vedada. Então, infelizmente, aí é uma penalidade alta a ser paga, né? E cabe aí aos gestores tomar muito cuidado. Outra coisa que eu queria colocar, doutor Leão, é a questão da própria publicidade, e trazendo um pouco a um princípio constitucional, que é o princípio da impessoalidade, né? Nós sabemos, como nós bem já falamos, a respeito do gestor à frente dessas situações relativas à pandemia. E, obviamente, muitas vezes ele vai fazer uma publicidade acerca dessas ações, né? Ou seja, olha, o município vai fornecer máscara, o município vai fornecer sabão e água, o município vai fornecer cesta básica, o município vai fornecer o vale alimentação para a criança que está fora da creche, né, que não está podendo frequentar. E nesse aspecto, a questão da publicidade, eu já fui demandado a respeito de um questionamento sobre isso, porque o prefeito estava fazendo uma publicidade pessoal em relação a essa oferta, né? Ou seja, a oferta no caso específico que me foi consultado, era o ticket a alimentação que a criança não está recebendo na escola. A prefeitura fez uma espécie de um vale-refeição para essa criança ter essa verba para se alimentar fora da escola. E a publicidade que foi feita, inclusive em redes sociais, demandava muito mais uma promoção pessoal do que uma publicidade institucional, uma informação ao público. Então, essa é uma conduta vedada, ela se enquadra nesses artigos entre os 73 e 78 e muito constantemente está acontecendo Brasil afora. E essa nós vamos enfrentar com certeza aqui nos tribunais. Inclusive tem uma pergunta aqui pelo perfil da Megasoft, lembrando o pessoal que chegou agora. Nós estamos fazendo essa live no perfil meu pessoal, Leon Safatli, no perfil do Dr. Nicola e também no perfil da Megasoft. Pela primeira vez nós estamos conseguindo fazer em 3 perfis ao mesmo tempo aqui, uma engenharia que a gente montou hoje. Aí no perfil da Megasoft, que a gente já tem um público lá que acompanha toda semana, nós temos uma pergunta aqui, doutor Nicola. O prefeito pode usar perfis da gestão para fazer uma live? Nesse momento? Ou no momento, vamos colocar assim, se fosse dentro do período vedado ali, o que o senhor acha? Olha, por exemplo, o município tem uma página institucional, né? Essa é a pergunta que foi feita. Eu imagino que perfis da gestão, né? Fazer uma live como se fosse essa nossa, no perfil da prefeitura. O senhor acha que é possível? Em que medida? O que o senhor falaria sobre isso? Se for uma informação, né, obviamente, respeitando o princípio da impessoalidade, levando informação de caráter restrito nesse momento à questão principalmente da pandemia, eu não vejo, acho que não vislumbro um problema pela vedação. Não existe uma vedação específica, né? Agora, obviamente, se o cidadão abre o perfil da prefeitura, né, aliás, que muito constantemente o perfil de prefeitura, né, em Instagram, em Facebook, deve ser totalmente separado da questão pessoal do prefeito. Isso é uma resguarda que a gente coloca sempre às pessoas. Olha, evitar a utilização do perfil da prefeitura, até em fotos de diário oficial, muitos prefeitos saem muitas fotos de diário oficial, se abriu o diário oficial da cidade, é só a foto do prefeito. O prefeito foi de Maniz, de Itália, isso aí já tem também vários julgados de condenação,
reprimindo totalmente esse tipo de atitude. Então, eu entendo que se for uma coisa muito específica relativa à pandemia, né, que existe agora essa situação, daria para se fazer. Agora, obviamente, vamos ser bem conservadores em relação a isso. Resguardados os princípios da impessoalidade, evitando abuso e promoção pessoal. Nada de politicagem dentro desse contexto. Mandar um abraço aqui para o doutor Luciano Hanna, que foi até agora há pouco tempo desembargador eleitoral aqui do TRE Goiás. E foi acho que foi o primeiro convidado dessa série de lives que a gente está fazendo. Ele foi o primeiro convidado. E aí deu tão certo que a gente tá tendo convidado toda semana agora. Mandar um abraço para ele aqui. E para o doutor Raniel, que também está assistindo a gente, foi nosso convidado semana passada. Abraço para vocês. Abraço, doutores. Abraço, desembargador. Doutor Nicola, eu tenho a mesma visão que você. Eu acho que é preciso preservar a impessoalidade. Acho que nesse momento seria recomendável, eu acho que eu estou até mais conservador que o senhor nesse ponto, seria recomendável evitar a presença do gestor, se ele for candidato à reeleição, pré-candidato, em qualquer tipo de live por redes da prefeitura, redes do órgão público. E como o senhor falou, foto demais dele ali, o nome dele demais. Gente, talvez seja o momento de preservar a impessoalidade. Você coloca um secretário para falar, para dar um informe, a não ser que seja uma situação urgente, uma situação de grande comoção ali, que demanda a presença do prefeito, mas teve 4 anos para fazer isso, usar o momento e as redes da prefeitura. Tem que ser um caráter realmente educativo e informativo, que é o caráter da publicidade institucional. Agora, tem a rede pessoal do prefeito, bacana, vai fazendo lá como uma pré-campanha, como uma prestação de contas, mostrando o que foi feito e tal, para justamente ter aquela separação do pré-candidato, da pessoa física, do prefeito pessoa jurídica. Isso é importante tentar preservar essa impessoalidade para evitar uma interpretação às vezes mais dura do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, né? O risco é muito grande, né, doutor? Exatamente, exatamente. Preservar é a palavra de ordem, até porque nós temos duas questões muito relevantes em relação à mídia social de uma prefeitura. Primeiro que ela, se tiver algum custo, impulsionamento, ela está sendo paga com dinheiro público, né? Então não é para ser utilizado em campanha, já começa daí. O segundo, o alcance. O alcance de uma rede, de uma prefeitura, é totalmente distinta do alcance de uma rede de um prefeito. Alguns prefeitos são muito populares, inclusive turbinam as suas redes sociais, mas o caráter institucional, penso como doutor, sempre preservado. Óbvio que se houver uma situação de extrema relevância, com caráter educativo, institucional total, aí eu penso que o tribunal talvez, né, nós falamos talvez, porque a gente não pode garantir, né? Talvez dá para garantir, mas eu penso que dentro de uma razoabilidade aceitável, né, talvez não geraria um problema tão grande, até porque nós já tivemos no passado outros episódios, não de pandemia, mas episódios de deslizamentos, de grandes acidentes naturais, em que houve um chamado, né, onde o prefeito teria que se manifestar. Né? Houveram casos assim já Brasil afora, e aí o tribunal, nesses pontos específicos, em relação a moradores que perderam as suas residências, enfim, caráter, como você colocou, educativo e institucional, né? Ou seja, aquela coisa pontual, tem julgados que preservam esse, vamos chamar assim, direito do prefeito e estar se comunicando com a sua comunidade. Bacana. Vou aproveitar e vou passar mais perguntas aqui que o pessoal tem feito lá na rede da Megasoft. Pré-candidato que estiver fazendo visitas a órgãos públicos municipais antes de homologar a sua candidatura, pode ser considerado uma antecipação de campanha? Não é bem o nosso tema hoje, mas vamos responder. O pré-candidato, pelo que eu entendi, aquele pré-candidato que não é gestor, que não tem cargo público, está fazendo visitas nos órgãos públicos ali municipais. Não vejo problema dele, né? Não, também não vejo problema, até porque os últimos julgados do TSE, eles deram uma abertura um pouco maior para essa chamada pré-candidatura, para esse período anterior ao de propaganda
né, autorizada. E se ele vai, por exemplo, um pré-candidato que vá à Câmara Municipal acompanhar uma sessão e lá conversa e fala das suas, olha, eu gostaria de falar aqui que o meu partido, né, falar obviamente, óbvio que ele não vai usar a palavra porque não é vereador, mas eu não penso que não teria problema, não. É um cidadão fazendo a sua arte política, né? E ele só vai ter que evitar ali o pedido de voto, que não é momento para isso, né? Mas ele Exatamente. pode conversar. Bom, vamos considerar que fosse um tempo normal. Eu não sei se na cidade da pessoa está podendo sair na rua, ficar andando assim, né? Não sei como é que tá. Mas em É verdade. situações normais de temperatura e pressão, que não é o caso de 2020, porque está uma loucura, mas ele pode, né, andar na rua, e órgãos públicos não são privativos de quem presta o serviço lá, de quem trabalha lá, ou de quem está no mandato, né? Ele pode ir lá. Agora, ele não pode fazer campanha dentro do órgão público. Isso não é nem Exatamente. isso não é nem conduta vedada, isso é uma propaganda irregular. Ele não pode ir lá Exatamente. botar um banner dele e tal. Agora, tem uma situação que gera muita pergunta sobre esse tema, que é, vamos supor que já estivéssemos no período de campanha, agora não pode, mas o pré-candidato vai lá com um adesivo, né? E aí já é permitido, porque é a manifestação individual dele, ou alguém que vai com um adesivo no peito ali do pré-candidato de preferência, isso é permitido também, né? Não sei como é que está a jurisprudência em São Paulo, onde o senhor Não, advoga. isso aí, em relação a isso, o problema que nós temos que preservar é o caráter institucional do local, né? Por exemplo, você vai numa Câmara Municipal, se você vai com o teu adesivo no teu peito, não há problema nenhum. O problema é você pegar aquele teu bolo de papelzinho e colocar ali no balcão onde é atendida a população, onde a população chega, e não só numa Câmara Municipal, como no hospital. Né? Tivemos inúmeros casos. Eu me recordo de um caso que eu atuei que o pessoal trabalhava, era fulano da farmácia, era a farmácia popular, aquela que entrega o medicamento para a população. E ali, óbvio, quando ele estava lá não tinha papel, mas quando ele saía de lá, os colegas de trabalho colocavam aquele papelzinho dele bem ali do lado, né? Ou seja, está utilizando o local para fazer uma campanha totalmente irregular. Isso aí é diferente. Agora, a pessoa pré-candidato ir no local, conversar, trocar ideias, eu acho que aí faz parte do jogo democrático. Faz parte do jogo político, né? Acho que o senhor caiu de novo no Instagram. Nós vamos O continuando aqui Instagram, enquanto o Dr. Nicola entra de novo aqui na rede, porque pela Megasoft está rodando normal. Só na outra rede que não está. Então, eu acho que já algum problema no Instagram só. pode ser que esteja Mas pesado o Zoom, o é, Zoom tá direto. o Zoom está direto, que já está entrando de novo aqui. Eu vou fazer. Tem uma outra pergunta que o pessoal fez aqui. Um prefeito em mandato. Esse já é bem no nosso tema. Um prefeito em mandato pode fazer doações de casas construídas com recursos do município da. Epa, doações previstas para acontecer no dia 18 de julho. Ele pode fazer essas doações? Eu entendo que pode, doutor. Porque não tá. As eleições, os prazos foram jogados para frente, né? É. Os prazos. Inclusive o prazo para participação de inauguração, etc. Tudo foi com a emenda 107, esses prazos que tinham a data de eleição como data base, eles contam 3 meses agora do 15 de novembro, né? Então, até 3 meses antes do 15 de novembro, não existe campanha, né? Não tem a vida em tese do prefeito Seria continua. 15 de agosto, né, o prazo de início das condutas vedadas ali previsto Nesse legalmente, né? aspecto, nesse aspecto de participação, por exemplo, participação de inauguração de obra pública, essas questões. Eu, Seriam eu, eu, 3 meses. destaco, eu acho que assim, vou ver se você concorda comigo, você faz alguma ponderação. Eu acho que é possível, porque, primeiro, uma coisa que me falhou ali agora há pouco que eu ia falar, o princípio da continuidade da administração pública. A administração pública não para nunca. Nem na transição de mandato ela para, imagina na campanha. Tá? A administração pública continua. Agora, essa separação do agente que está em pré-campanha ou em campanha e que por um acaso também está à frente do Poder Executivo ou de qualquer órgão ou mandato, essa separação que ele tem que fazer na conduta dele, não na gestão pública ali. Né?
Então, mesmo que não seja, por exemplo, nessa hipótese da pergunta, ele pode fazer doação de casas dia 18 de julho, eu entendo que pode, não veda. Agora, ele não pode usar o palanque para fazer campanha. Ele tem, né? Lá ele é prefeito, ele não é pré-candidato à reeleição. Então, não pode pedir voto, não faz menção ao pleito futuro, porque mesmo que, aí o senhor complementa se o senhor vê alguma... Mesmo que ele não entre na conduta vedada pela questão do prazo, ele de repente entra num abuso de poder político, que é uma hipótese grave de cassação do registro, né, ou até de uma improbidade, enfim, né, pela violação do princípio da impessoalidade, que é uma hipótese também. Então, muita atenção, não é porque antes dos 3 meses pode tudo, vale tudo. Né? Não é porque está fora dos 3 meses ali anteriores, que é o período de conduta vedada especificamente, que vale tudo. Tem que estar atento a isso, sempre tentando fazer essa separação, né, doutor? Exatamente, exatamente, o que você colocou é exato. E eu retorno aqui ao primeiro exemplo que eu trouxe na nossa conversa. Por exemplo, o uso do serviço pessoal, de pessoal para campanha, ou uso para proveito próprio. Mesmo não existindo a campanha eleitoral, né, fora do aspecto eleitoral, o gestor que se utilizar da máquina para o seu proveito estaria, né, cometendo um ato de improbidade, estaria incorrendo em outros crimes. Inclusive, isso já está pacificado. Então, mesmo fora do período de campanha eleitoral, e aí um dano mais gravoso, o prefeito que vem à reeleição no caso, não é só esse período de 3 meses, como você bem colocou, que ele, né, muda a chavinha. Anteriormente, ele também tem essas questões focadas no abuso de poder político, né? Ou seja, o abuso de poder ele vem antes, inclusive, desse período. Então, é ficar atento a isso, assim como o abuso de poder econômico, né? Nós estamos falando bastante do abuso de poder político, tal, mas existe também a figura do abuso de poder econômico, que é tão grave quanto a do abuso de poder político em nível equânime, e que gera também os mesmos resultados: cassação de diploma, cassação de mandato, impugnação de registro, enfim, e por aí vai. Então, essa averiguação do tempo, muito mais prático seria o candidato ou pré-candidato se adequar à sua atitude, e não ao tempo que ele comete a atitude. Acho que essa é uma regrinha básica. Não importa se é 4 meses, 5. Se eu sou candidato, eu tenho que... E estou no cargo, né, tenho essa questão da gestão pública, que ela continua, como você falou, vigora os princípios da gestão pública, a administração está correndo, eu tenho os deveres e também tenho os direitos que a Constituição me garante, mas, né, eu não posso adentrar num período de campanha eleitoral ou de fazer uma veiculação totalmente pessoal, né, indo contra o princípio da impessoalidade, porque eu vou estar atingindo um outro princípio, que é o princípio da equidade, e aí gera um problema aos pré-candidatos. Eu penso que é dessa forma também. Eu acho que é mais fácil você estar mais atento ao conteúdo do que ele faz do que exatamente o período. O período é importante, tem isso tipificado na lei, 3 meses, né? As condutas ali que não podem ser feitas, comparecimento em inauguração e tudo mais. Agora, o que ele faz é muito mais importante do quando ele faz, né? Para gerar a potencialidade ali de um abuso de poder econômico para abuso de poder político, né? Mandar um abraço também para o doutor Vicente, desembargador eleitoral aqui da cadeira dos juristas do TRE Goiás, que está nos assistindo também. Um abração, foi nosso convidado aqui logo no começo também, fez maior sucesso, uma das lives mais assistidas que a gente teve. Abração, doutor Vicente Lopes. E o que a gente vai falar agora? Olha, eu queria falar trazer aqui uma inovação da emenda 107, que é a questão dos gastos de publicidade. Né? Perfeito. Que é importante, por uma alteração, que anteriormente era feita uma média, né? Os gastos de publicidade eram feita uma média anteriormente, em período sem pandemia, da somatória dos 3 anos, né, das médias, onde você gastaria em 6 meses. E agora não. Agora mudou para 2 quadrimestres. Né? Então, ou seja, que o período também cresceu até agosto. Então, a publicidade
que antes era no primeiro semestre, agora ela teve essa alteração e também foi alterada em termos de valores. Então, os gestores têm que tomar cuidado, porque a média, o valor vai ser contado de outra forma. Então, quem está acostumado aí a fazer aquela continha rápida lá, o semestre gastei X, vou fazer. Não, não. A emenda 107 trouxe uma alteração e é bom ficar bem ligado nisso. É a alteração do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7, salvo engano. Então, presta atenção aí os gestores, que agora teve essa alteração. Me parece que isso aí vai pegar muita gente de calça curta. Né? Vai pegar. Porque eu estava fazendo uma conta ali, a contabilidade semestral da despesa relacionada com publicidade institucional. Só para entender a galera que às vezes não é da área, publicidade institucional é a despesa com marketing do ente público, que é aquela... Propaganda. Né? Propaganda mesmo. Propaganda, que tem caráter informativo, ela é lícita, normal, Claro. né? Mas há uma limitação em gastar com marketing no ano de campanha. Então tem que ser a média dos semestres anteriores, dos primeiros semestres anteriores, né? Dos três primeiros semestres, dos 3 anos, aliás. Né? Então ele não pode ser maior do que essa média. Justamente para o cara falar assim, não vou gastar nada com publicidade institucional no primeiro e no segundo ano, mas chega no quarto eu vou arrebentar. E aí ele se promove, né, e tal. Aí a emenda constitucional, que alterou as eleições, que o doutor Nicola está lembrando aqui muito bem, trouxe uma mudança nessa regra para esse momento. Então, como é que ficou? Quadrimestre, né? 2 quadrimestres. Os 2 quadrimestres. Então a alteração ela é substancial em relação a isso, que vai pegar valores mesmo, né? Ou seja, é o que você colocou. Obviamente, hoje, dificilmente o prefeito já conhece essa norma, ele não gasta tão pouco no primeiro ano, mas agora essa questão do quadrimestre realmente vai alterar. Isso é conduta vedada, né? Pode gerar uma distorçãozinha ali, para quem estava fazendo a conta certinha, muito justa, né? Sei lá, pode acontecer. Exatamente. Acho que me parece que até uma norma que cria uma certa insegurança jurídica, porque ela se relaciona com eventos passados, né? Então, como é que você... Às vezes você não estava preparado, eu não sei como é que vai ser isso. Né? Mas, enfim, a situação, tem que, de repente, tem que segurar a mão agora, né? É o que está posto, né? É o que está posto. Inclusive, foi pensado nisso porque o prazo aumentou. Né? Então, o prazo de gasto aumentou, você teria que fazer um recálculo de verba para trás. Aí acharam esse... Penso que não há assim, um desequilíbrio em relação ao que existia, mas requer uma atenção, porque, como você falou, quem está fazendo aquela conta justinha e tal, refaz a tua conta agora de acordo com a emenda. Eu não vi nenhuma situação prática ainda em relação a isso, não. É porque me parece, me passa pela cabeça de que pode pegar alguém alguém que estava até se precavendo, fazendo as contas para não exacerbar. Agora, também é o seguinte, né? A gente tem toda uma situação de pandemia agora que de repente demanda um aumento dos gastos com publicidade institucional. Isso vai contar, não vai? Isso conta? Entra no cálculo? Não, né? Existe no artigo, embaixo, no inciso 8º, ele tem uma exceção, né? Que é onde você pode fazer no segundo semestre essa propaganda específica, propaganda não, né? Esse relato específico da pandemia, em relação à pandemia. E aí estaria fora disso. Mas isso é com autorização, né? Não vai dar para exacerbar a verba de propaganda. Isso realmente não tem. É o caráter institucional mesmo, né? Essa outra que a gente se referia há pouco é aquela propaganda que o município faz em rádios, em TVs, enfim. Algumas cidades aí veiculam, né, propagandas ostensivas, né? Olha, teve entrega tal, creche, inauguração, enfim. Obviamente, caráter institucional, respeitando sempre isso. Mas esses gastos agora, com essa alteração, então é bom que os gestores se atentem a esses valores. Doutor Nicola, eu tenho mais uma pergunta aqui, também é sobre o tema de obras, que a gente já falou, mas às vezes é bom porque acho que é o que mais se aproxima do cidadão, né? Ou do pré-candidato, enfim, lá no município. Obras que prefeitos à reeleição façam no último ano de eleição podem entrar na conduta vedada? Comenta um pouco mais sobre essa situação, porque eu acho que tem muita gente que pensa nisso.
Como é que a obra A obra, entra na conduta? Como é que, geralmente, qual é o a panorama obra, disso? A gente até já a falou agora há pouco, né? Mas, como nós colocamos, a gestão não para, né? Então, vamos supor aqui que o cidadão, o prefeito começa a fazer uma ponte, e é uma ponte grande, enfim, o término dela é previsto para o quarto ano de mandato, para o último ano de mandato. Ou até por problemas de repasse de verba, às vezes não chega o dinheiro, enfim, verdade. a obra para e no último ano resolve. A única vedação que a gente tem em condutas vedadas é a participação do candidato em inauguração de obra pública. Essa conduta é vedada. Agora, a entrega da obra, né, obviamente, como você colocou, alguns temas o prefeito tem que se afastar de falar, seria óbvio ele, né, permanecer um pouco mais distante, mas a questão da entrega é normal, nós vemos muitas entregas no ano eleitoral, isso é corriqueiro no nosso país. Obviamente que a entrega dentro do prazo dos 3 meses da conduta vedada, aí não, aí político nenhum pode estar presente, não só o candidato à reeleição, como outros candidatos. É vedada, é específica, é vedada a participação em inauguração de obra pública de candidatos naquela região, no seu município. Então, óbvio que aí você tem uma conduta que é totalmente já colocada clara. Vai entregar essa ponte, a ponte ficou pronta agora deixa eu fazer os cálculos aqui, ficou pronta em outubro, por exemplo, não vai poder ter candidato entregando essa obra, conduta vedada. Agora a obra terminou em fevereiro, óbvio que o prefeito entregou em março, abril, essas obras estão acontecendo, né? O Brasil afora está tendo entrega de obra, isso é natural. Né? Até porque é E natural também, porque o mandato tem 4 anos, então ele começa a fazer muita coisa, realmente vai terminar no último ano de mandato mesmo, ou nem vai terminar, né? Ou Então nem acho que vai é terminar. natural. Acontece, né? E nem vai terminar. Agora, o que nós temos agora, que aí surge também uma outra ótica, é a questão principalmente de hospitais e equipamentos relativos à pandemia. Então, chegada de respiradores na cidade, né, toda essa dinâmica, a abertura de novos leitos de UTI, toda essa movimentação, penso, eu como conservador, penso que respeita-se o princípio da lei eleitoral. Ou seja, não vai o gestor atual e nem o outro político participar de uma entrega de leito antes, né, ou seja, posteriormente os 3 meses de vedação. Aí não, eu acho que aí não dá para usar a pandemia como exceção, né? Penso que não dá para usar, porque Eu vai acho ter, que né? Nós vai, sabemos que vai ocorrer. vai. Alguns leitos de UTI aí vão ser abertos em setembro e outubro, e é aquela tentação do gestor de estar lá, né? Então, o gestor, penso que não deva participar. Eu, Embora o apelo seja grande, né? Penso que não. é quase irresistível, né, para quem está à frente ali, vou inaugurar aquilo lá, vou capitalizar um pouquinho. Mas eu acho que é como a gente falou mais cedo, o uso político desse momento, na verdade eu não falando bem sobre isso, mas eu acho que eu já falei isso em outra live aqui. O uso político da pandemia, eu acho que vai ser vai ser visto com muito rigor pelos órgãos de controle, Ministério Público, eleitoral ou não eleitoral, né? Então, ficar atento em relação a isso, né? Eu tenho discutido isso, e foi um tema que eu estava conversando com os colegas a respeito dessas operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, a respeito de superfaturamento nessas compras de máscara, enfim. Você veja a rapidez que a Justiça está atuando nesse caso. O cidadão compra hoje, o órgão de controle amanhã descobre que foi superfaturado e a polícia está na casa do cidadão e o processo já está correndo, ou seja, é uma coisa rápida. E eu coloquei esses dias para uns colegas e numa consulta que eu fiz que, olha, a justiça eleitoral, a tendência dela atuar na pandemia, em virtude da pandemia, é a mesma. O rigor é o mesmo. Nós penso que não vai ter aí uma grande anistia, vamos falar assim, uma grande anistia para os candidatos fazerem aquilo que bem entenderem, porque a pandemia está no ar. Não. Ao contrário, eu penso. Penso que o rigor da lei, o rigor da apuração de eventuais abusos, de desvios,
no âmbito eleitoral também vão ser muito rigorosos. Não, isso foi até tema. Eu fico puxando uns ganchos aqui, porque a gente já falou de muito assunto nessas lives pela Megasoft. E tem até um outro convidado nosso que também já passou por aqui, Dr. Marcos Roberto, da MR Treinamentos, que é perito da Polícia Federal. Então nós fizemos uma live justamente falando sobre esses problemas, como evitar sobrepreço, superfaturamento, cuidado nas aquisições de insumos para enfrentamento à pandemia, né, de equipamentos. Então, é muito importante ter atenção a isso, como você falou. A fiscalização está quase em tempo real. Né? O cara faz um contrato essa semana, na semana seguinte já tem controle sobre isso, né? já bate a Polícia Federal lá olhando. Às vezes, penso eu, de uma forma até excessiva, eu sou um pouco crítico à pirotecnia que acontece em algumas situações, mas de fato tem acontecido desvios, tem acontecido excessos, né? Então tem que dar atenção. Eu creio que também, até para quem está no poder, para o gestor público, ficar atento porque os seus adversários também estão municiados. A grande verdade é essa, né? Hoje o gestor público, ele caiu, acho que caiu o Instagram de novo, hein? Acho que de uma das transmissões caiu. Pelo Zoom tá rodando. Só tenta entrar de novo no Instagram. Ó, deixa eu checar aqui. Ó, mandar um abraço pro deputado Is Moreira, que entrou aí agora. Abração, deputado. Ó, lembrar, a Megasoft está realizando as lives de terça e quinta. Terça-feira, com temas relacionados à gestão pública, temas voltados à administração pública, prefeitura, câmara, etc. E às quintas sempre um tema eleitoral. Então a gente está fazendo essa dobradinha aí. Daqui a alguns dias o Dr. Diogo Araújo, que nos acompanha, também volta a fazer junto com a gente. Está só esperando a esposa dele ter a filhinha deles lá, e a pandemia está mais reservado. Então continue acompanhando aqui pela Megasoft. E dessa vez o pessoal da Megasoft explicar aqui, eu estou fazendo um teste aqui, também estou fazendo pela minha rede social, pelo meu Instagram pessoal. Viu? E o nosso convidado de hoje é o Dr. Nicola, advogado eleitoralista em São Paulo e Brasília, e assessor lá no Senado. Doutor Leão, nós temos mais uns 5 minutos aqui. Já lhe achei aqui, acho que já voltou. Já estamos voltando ali na outra rede. Mas pela Megasoft está indo tudo, né, pessoal? O pessoal que está me informando. Pela Megasoft está rodando. É só pelas nossas redes pessoais que travou. Ok. Então também já reestabilizou aí. Aí, já está voltando aí. Então, como nós estávamos colocando, doutor Leão, eu penso que o gestor, nesse momento, ele tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento porque a munição que os seus adversários vão ter é a mesma paridade de armas que nós estamos tendo hoje com a Polícia Federal na porta do cidadão que está cometendo irregularidade. Então, a pandemia ela veio muito mais para jogar luz sobre algumas coisas e alguns abusos aí que a pessoa talvez pense que vai se tirar vantagem, vai ser ao contrário. Eu, como conservador, daria aí um conselho de triplicar o cuidado para o gestor quando for direcionar alguma ação relacionada à pandemia. Essas aquisições, esses contratos, a gente pensa que se encerra agora, mas a fiscalização sobre eles vai adiante durante muito tempo. Então, tribunais de contas, Ministério Público vão estar analisando esses contratos por muito tempo. A pandemia passa, às vezes o clamor, a comoção ali pelo momento pandêmico vai ser esquecida lá pelos órgãos de controle e a punição vem muito severa, né? A investigação vem muito dura. Então, não há que ter muita atenção, observância estrita às normas mesmo. A gente não quer que ninguém perca a elegibilidade por conta dessas situações. Doutor Nicola, vamos fazer as considerações finais sobre as condutas vedadas? Bom, só fazer um lembrete aqui, me desculpa te interromper. Nós tivemos um convidado, que seria o doutor Frazão, hoje ex-secretário-geral do TSE, que não pôde vir, não pôde comparecer na live, e o doutor Nicola, advogado eleitoralista, meu amigo, meu colega lá da ABA de Brasília,
nos ajudou aqui, nos quebrou esse galho de última hora. Obrigado de novo pela presteza, né? Te chamei agora à tarde, a gente se preparou e está fazendo aqui. Então, a gente vai tentar trazer o doutor Frazão em outro momento também. Doutor, com a palavra de novo. Obrigado você pelo convite, Leão. Estamos à disposição aqui. Um papo amistoso, bacana, difusão de conhecimento sempre interessante. Ouvir o ponto de vista de um colega é muito bom, principalmente nesse momento novo que nós estamos vivendo. E a questão das condutas vedadas, como eu havia já colocado desde o começo, eu penso que a atenção, principalmente nesse momento, é dobrada. Por quê? Por causa dessas colocações que nós fizemos. Então, o servidor público, né, o colega que é candidato, pré-candidato, que está no mandato, né, reparar sempre na equidade. Ou seja, quando perceber que algo que ele está fazendo, né, tem um caráter de desequilíbrio por conta do cargo que ocupa, isso é muito importante, ou por conta do poder que está exercendo, acendeu a luz amarela. Ali pode estar acontecendo o abuso de poder político e a conduta vedada dos artigos elencados do 73 ao 78 da lei eleitoral. Então, a atenção é justamente no caráter da impessoalidade para o prefeito ou para o vereador, né, quem está no mandato, fazer as suas reivindicações, continuar trabalhando, fazer os seus projetos, concretizar as suas ações, mas respeitando o caráter institucional da coisa. Aqui, o cidadão é vereador, ele não é candidato à reeleição. Aqui, quem assinou o documento é o prefeito, não é o candidato à reeleição à prefeitura. Então, essa separação, essa distinção, ela tem um caráter singular para evitar qualquer tipo de problema. E o que é importante, doutor, que eu deixo aqui para o final, replicar isso às suas equipes de campanha. Porque as equipes de campanha muitas vezes são formadas por servidores públicos, por pessoas que trabalham nos poderes,